Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa passadeira. Você pode fazer também caminho de mesa, jogo de cozinha. Vou deixar aqui para vocês todas as dicas de como fazer maior ou menor, como fazer o lugar americano. Se você for fazer somente de uma cor, então eu vou estar passando aqui para vocês, aqui no início do vídeo, todas essas dicas. Mas se você quiser ir direto para a aula, você clica na opção capítulos e vai direto para a aula. Então, eu vou passar para vocês as medidas e a lista de materiais para fazer as peças. Então, eu vou passar primeiro aqui desse caminho de mesa, a lista de materiais. Eu usei aqui a linha Fashion Egito de Tex 900, mesa posta da Têxtil Piratininga. Usei essas 5 cores. E eu fiz também um lugar americano. Vou estar passando para vocês também a quantidade que eu usei aqui no lugar americano. Então, aqui um novelo de Egito Tex 900, tem 200 gramas, 205 metros, é 100% algodão. Eu vou trabalhar com agulha 3,5 para fazer a peça e usei agulha 4 para fazer o cordão inicial. Aqui você pode fazer também outro bico de acabamento, se você preferir fazer outro acabamento aqui no final. Então, para fazer o lugar americano, eu usei 8 gramas na cor verde. Aqui no rosa, eu usei 24 gramas, trabalhei 3 carreiras. Aqui no azul também trabalhei 3 carreiras, usei 34 gramas. No amarelo também trabalhei com 3 carreiras, usei 44 gramas. E aqui no orquídea, trabalhei 2 carreiras mais o bico, usei 56 gramas. Para fazer o lugar americano, que ficou com 44 centímetros, aqui no comprimento, e na altura ficou com 32 centímetros. Iniciei com um cordão de 20 correntes, mais 6 para fazer a curva. Então, ele é múltiplo de 4, mais 6, que é as correntes para a gente fazer essa curva aqui. Então, para fazer maior, você vai fazer aqui o comprimento menos a altura. Por exemplo, você quer um tapete de 70 por 50 centímetros. Você vai fazer os 70 centímetros menos 50. O seu cordão inicial vai ser de 20 centímetros. Então, é sempre desta forma. Se você quer fazer uma passadeira de 130 centímetros, que é 1,30 m, menos 50, você vai fazer esses 130 centímetros menos 50. Então, você vai começar com um cordão de 80 centímetros, você vai fazer as correntes múltiplas de 4, com 80 centímetros, e mais 6 correntes para fazer a volta. Então, assim ficou o meu lugar americano. Ficou num total de 166 gramas. Agora, eu vou passar para vocês a quantidade que eu comecei nessa peça aqui. Então, essa peça ficou com 1,08 m por 42 centímetros. Eu iniciei com um cordão de 66 centímetros, fiz 112 correntes, mais 6 para virar. Então, aqui nesse eu comecei com 118 correntes. Aqui eu trabalhei essa carreira do meio, mais 2, então eu tenho 3. 3 no amarelo, 3 no azul, 3 no rosa, 3 no verde e 3 aqui no orquídea, mais o bico. Aqui nessa última você pode fazer com outra cor também, se você tem sobra de fio. Então, para fazer aqui o meio e essa parte aqui do final, eu usei 210 gramas. Aqui no amarelo, usei 70 gramas. Depois, eu trabalhei com azul, aquário, 84 gramas. No rosa chiclete, 104 gramas. No verde, 128 gramas. A minha peça ficou com 596 gramas, então é mais ou menos essa quantidade de fio que você vai usar para fazer a sua peça.
Eu fiz aqui também na linha AME, que é um fio mais fino, da Têxtil Piratininga, e trabalhei com a agulha número 3. Iniciei com a 3,5 e depois trabalhei com a número 3. Só o cordão inicial que eu faço com agulha maior, ou você pode soltar um pouquinho mais o ponto se você não tem agulha maior. O que deu de diferente aqui foi que eu tive que trabalhar aqui mais carreiras para chegar ao mesmo tamanho aqui do lugar americano. Então, aqui eu usei quase um novelo. O novelo tem 130 gramas, eu usei 120 gramas. É de Tex 516, 100% algodão também. Ficou o mesmo tamanho do lugar americano. Tenho também aqui, que eu fiz uma encomenda, no barbante persa, que é o barbante 6, Tex 885. Trabalhei aqui com 20 correntes, mais 6 para virar. Trabalhei aqui até ficar com o 44 por 32 centímetros. Aqui, cada peça, eu usei 166 gramas do barbante persa, número 6, 885. Trabalhei a minha peça com agulha 3,5. Aqui eu fiz 8 peças, que é uma encomenda, e fiz também um tapete que eu vou estar mostrando para vocês. O tapete eu iniciei com 32 correntes, mais 6 para fazer a curva aqui. Então, é sempre desta forma que você vai trabalhar. O meu tapete ficou com 66 centímetros aqui no comprimento e na largura ficou com 44. Usei aqui 345 gramas. Se você quiser maior, você pode fazer uma carreira a mais aqui para aumentar o seu tapete, tanto na largura quanto no comprimento. Então, a quantidade de centímetros que aumenta aqui na largura é a mesma que eu terei aqui no comprimento. Por isso que quando você vai fazer o seu tapete, você faz a largura aqui, menos a altura, que vai dar o tamanho desse cordão inicial para fazer a sua peça. Espero que vocês gostem e vamos para a nossa videoaula de hoje. Então, eu vou fazer aqui com o fio colorido, mas você pode trabalhar também todos aqui da mesma cor, faz um verde, um rosa, um azul, um amarelo, um lilás e mais uma cor para você fazer o jogo. Cada um de uma cor também fica bem legal. Então, nós vamos fazer essa peça aqui. Vou fazer aqui, ó, com a mesma quantidade de carreiras e com as mesmas cores que eu usei aqui. Então, eu vou iniciar aqui com o verde. Vou fazer o cordão inicial com a agulha número 4. Só para não ficar repuxado aqui, ó, no início da minha peça. Então, você pode fazer com a agulha 4, ou você pode soltar um pouquinho mais o seu ponto para fazer esse cordão inicial mais solto. Aqui eu deixo um pedaço de fio para fazer o arremate, depois eu deixo mais ou menos aqui o tamanho do cabo da minha agulha. Coloco a agulha aqui por trás do fio e vou girar a minha agulha. Busco o fio e tenho aqui a primeira corrente. Vou ajustar um pouco, não aperto muito, porque eu vou usar essa corrente para fazer o ponto também. Então, tenho uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Múltiplo de 4 mais 6, que é para fazer a curva. Então, aqui eu faço uma corrente, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, eu vou pegar a agulha 3,5, que é a agulha que eu vou trabalhar na minha peça. Eu volto na sexta corrente. Conto aqui a partir desta corrente. Esta laçada que está na agulha, eu não conto, que é apenas a laçada. Então, eu conto a corrente. Uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa sexta corrente, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, que é a próxima corrente, eu faço outro ponto alto.
E na próxima corrente, outro ponto alto. Eu vou fazer blocos de 3 pontos altos. Depois que eu faço os 3 pontos altos, eu faço uma corrente, pulo uma corrente de base, vou na próxima, faço ponto alto. Na próxima corrente, outro ponto alto. Na próxima corrente, outro ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui blocos de 3 pontos altos, depois eu faço uma corrente, pulo uma corrente de base, 3 pontos altos novamente. Vou fazer assim por todo esse cordão. Então, aqui eu tenho essa curva, depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Cheguei aqui no final, eu tenho essas duas correntes. Então, eu já fiz uma corrente de separação, pulo uma corrente de base e aqui nesta última corrente eu faço o ponto alto. Se você chegou aqui e sobrou mais correntes, você pode desmanchar as correntes que ficaram sobrando aqui. Agora, eu vou iniciar aqui nesse espaço. Faço aqui dentro um ponto baixo, então, eu coloco a agulha aqui dentro desse espaço, busco o fio e faço um ponto baixo, uma corrente para ser o primeiro ponto alto. E agora, eu faço 3 correntes de separação. 1, 2, 3. Aqui é o início do meu canto dessa parte aqui. Agora, eu vou virar dessa forma. Então, sempre eu vou trabalhando assim para ficar reta a minha peça. Aqui nesse espaço, eu faço 3 pontos altos. Todos aqui nesse mesmo espaço. Fiz os 3 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntes. 1, 2, 3. Vou virar a minha peça dessa forma, ajusto essa corrente do início e já vou esconder esse fio conforme eu vou trabalhar aqui os outros 3 pontos altos. Dou a laçada, venho aqui no espaço e faço 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Então, aqui vai ficar desta forma. Depois, eu preciso de mais 2 pontos altos aqui, porque aqui eu tenho ponto baixo e uma corrente, que é o primeiro ponto alto. Mas eu vou fazer depois, quando eu estiver finalizando a carreira. Então, aqui nessa lateral, depois que eu fiz esses 3 pontos altos, faço uma corrente. E nesse espaço de corrente, eu faço 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer aqui os blocos de 3 pontos altos, aqui, ó, no mesmo espaço. Depois, eu faço uma corrente de separação. Vou no próximo espaço, 3 pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer sempre desta forma. Uma corrente e sigo dessa forma até chegar ali na curva. Então, aqui eu trabalhei os blocos, cheguei na curva. Aqui eu faço os 3 pontos altos. Nesse mesmo espaço. 3 correntes. Aqui eu viro para ficar dessa forma, trabalhar e ficar bem reta aqui a minha peça. 3 pontos altos. Tudo aqui no mesmo espaço, onde nós vamos fazer aqui a curva do nosso lugar americano. 3 correntes. Viro a peça. E mais 3 pontos altos para completar aqui esse canto. Fiz os 3 pontos altos, eu faço uma corrente de separação.
Então, vai ficar dessa forma. A cada carreira, depois que a gente termina, você também pode ir arrumando assim aos pontos para que sua peça fique bem certinha quando você finalizar a sua peça. Aqui agora nós vamos fazer os 3 pontos altos na mesma direção aqui, onde temos os blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente, e sigo dessa forma. Eu volto aqui para a gente finalizar essa parte aqui do canto. Então, aqui eu trabalhei os blocos de pontos altos, cheguei aqui nessa parte. Aqui eu preciso de mais 2 pontos altos, nesse espaço, para finalizar essa carreira. Fiz os 2 pontos altos, agora aqui eu vou cortar o fio, porque eu vou trocar de cor. Se você vai continuar, você vai finalizar a carreira, aqui onde eu tenho ponto baixo e a corrente, aqui na corrente. Mas nas próximas carreiras eu vou fazer a finalização e início da carreira com vocês também. Então, aqui eu vou cortar o fio, deixo aqui um pedaço do tamanho aqui do cabo da minha agulha, para fazer o acabamento. Depois que eu fiz o ponto alto, eu vou puxar esse fio e vou colocar aqui na agulha de tapeceiro para fazer um acabamento perfeito. Aqui eu tenho o ponto baixo, a corrente, que é o primeiro ponto alto, eu venho na outra corrente. Aqui onde eu tenho essas 3 correntes, eu venho nessa primeira dessas 3. Pego e coloco a agulha aqui, ó, nessas 2 alças e passo o fio aqui por dentro. Ajusto. E agora, vou colocar a agulha aqui em cima desse ponto alto. Pego nessas 2 laçadas aqui. E coloco a agulha agora aqui, ó, nesta corrente. Ponto baixo a corrente, aqui no meio desta corrente e levo para o lado avesso. Vou ajustar o fio. E vai ficar desta forma, o acabamento perfeito. Agora, esse fio eu vou esconder atrás dos pontos, porque na próxima carreira, quando eu trabalho os pontos aqui nesse canto, esse fio vai ficar escondido. Então, eu escondo aqui desta forma. Arrumo os pontos e vai ficar assim o início da nossa peça. Agora, eu vou trabalhar com a cor rosa. Eu vou iniciar aqui nesse canto, então, eu sempre faço dessa forma. Se eu fiz o arremate nesse canto, eu começo no outro. Aqui onde eu tenho essas 3 correntes, eu pego na alça aqui da primeira corrente, na alça de trás. Deixo um pedaço de fio aqui sobrando. E vou buscar esse fio. Passo aqui por dentro desta alça. Agora, aqui, conforme eu vou fazer o ponto, eu vou esconder esse fio. Aqui, eu vou fazer o ponto baixo. Já vou escondendo esse fio ali. E uma corrente para ser o primeiro ponto alto. Faço 3 correntes de separação, que é a corrente aqui onde eu vou fazer o canto. Nesse mesmo espaço, eu faço mais 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, eu tenho aqui desta forma. Depois, eu preciso de mais 2 pontos para finalizar esta carreira aqui. Agora, aqui eu faço uma corrente de separação. Aqui nesse canto, eu vou repetir os 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos, tudo aqui nesse mesmo espaço. Fiz os 3 pontos altos, 3 correntes. Viro e faço 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Então, aqui eu tenho o canto. Agora, aqui eu sempre faço uma corrente de separação entre um bloco e o outro.
faço uma corrente. Nesse espaço aqui de uma corrente da carreira anterior, eu faço os 3 pontos altos. Uma corrente e sigo desta forma, até chegar aqui no canto. Cheguei aqui no canto, eu faço 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Então, é da mesma forma que a gente fez ali no outro canto, ó. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Aqui, conforme eu fui trabalhando, esse fio verde já ficou escondido aqui dentro de todos esses pontos, ó. Então, ele fica bem escondido, depois você coloca só um pingo de cola ali e vai ficar pronto o acabamento. Então, aqui ficou dessa forma. Faço uma corrente e aqui no canto eu vou repetir esse canto. 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Terminei esse canto, eu faço uma corrente de separação. E agora os blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Venho no próximo espaço, 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma corrente. E aqui eu arrumo o canto para ficar bem certinho aqui, ó. Vou fazer aqui os pontos altos, esses blocos separados por uma corrente, e volto aqui pra gente finalizar essa carreira. Finalizando aqui a carreira, fiz os 3 pontos altos, a corrente, e aqui mais 2 pontos altos, para depois eu finalizar essa carreira. Então, tenho que completar o canto, sempre que eu chego aqui nessa parte, eu vou fazer desta forma aqui. Onde eu tenho o ponto baixo e a corrente, eu venho na corrente, bem aqui no meio, pego nessa alça da frente, levo a agulha lá pro lado avesso, busco o fio, faço um ponto baixíssimo. E vai ficar assim. Agora, aqui nessa próxima corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Pego nesta alça da frente, busco o fio lá por trás, puxo aqui tudo de uma vez. Então, sempre vou finalizar a minha carreira desta forma. E vou iniciar aqui fazendo o ponto baixo. Uma corrente para ser o meu primeiro ponto alto e as 3 correntes de separação. Então, aqui eu faço 3 correntes. 1, 2, 3. Agora, aqui eu faço os 3 pontos altos. Para começar o canto aqui da minha peça. Fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente de separação. Aqui nesse próximo espaço, entre um canto e o outro, eu faço os 3 pontos altos. O meu bloco aqui de 3 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente. Nesse canto, eu vou fazer outro canto da mesma forma que na carreira anterior. Os 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Fiz os 3 pontos altos, 3 correntes. Agora, vamos virar desta forma, para trabalhar nessa lateral. Nesse mesmo espaço, 3 pontos altos. E tenho aqui o canto. Aqui, da mesma forma que nas carreiras anteriores, para finalizar aqui, depois eu preciso de mais 2 pontos altos. Aqui eu faço uma corrente de separação e vou trabalhar aqui os blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Em todos esses espaços, onde eu tenho uma corrente, eu faço os 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente de separação. Aqui nesse canto, eu faço
dessa mesma forma que eu fiz ali, depois uma corrente, aqui 3 pontos altos, outro canto, e aqui os blocos novamente dessa mesma forma que estou fazendo ali. Então, chegando aqui, onde eu vou finalizar a carreira, eu fiz os 3 pontos altos e uma corrente. Agora, aqui eu faço os 2 pontos altos. Então, aqui eu faço o ponto, vou ajustar melhor o fio para não ficar esse espaço aqui tão solto. Ajusto o ponto dessa forma, para ficar todos aqui do mesmo tamanho. Então, esses 2 pontos aqui eu ajusto um pouquinho mais aqui embaixo para tirar essas 2 primeiras laçadas. Agora eu tiro as outras 2. Tenho ponto baixo e a corrente, eu venho na corrente, faço um ponto baixíssimo, e na próxima corrente, outro ponto baixíssimo. E agora, vou iniciar a próxima carreira fazendo ponto baixo e 4 correntes, porque uma corrente é aqui do ponto alto, e 3 correntes são as correntes de separação. Então, eu tenho 4 correntes. Aqui eu faço os 3 pontos altos. Uma corrente, e agora aqui eu tenho o começo do canto, da mesma forma que nas outras carreiras. Nesse primeiro espaço, eu faço 3 pontos altos, e agora nesta carreira, vou começar a fazer a parte arredondada aqui da nossa peça, nesse canto e nesse outro canto aqui. Fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente de separação, então aqui no início vai ficar desta forma. Agora, aqui, nesse ponto alto desse bloco, eu vou fazer um ponto alto. Então, venho aqui, ó, antes desse leque, nesse bloco aqui, eu faço um ponto alto. Uma corrente de separação. Agora, eu vou fazer aqui 3 pontos altos nesse ponto do meio. 2 correntes, 3 pontos altos aqui nesse espaço do meio. 2 correntes e 3 pontos altos nesse ponto do meio. Então, eu vou trabalhar aqui a curva desta forma. Aqui, então, nesse canto, nesse ponto do meio, faço 3 pontos altos. Depois que eu termino os 3 pontos altos, aqui nessa curva, eu vou usar 2 correntes de separação. Aqui dentro desse espaço de correntes, eu faço 3 pontos altos. Depois que eu faço esses 3 pontos altos, eu faço as 2 correntes. E agora, aqui 3 pontos altos nesse ponto do meio. Então, bem aqui, ó, nesse canto, eu vou fazer esses 3 blocos desta forma, com 2 correntes de separação. Agora, que eu fiz os 3 pontos, ficou assim. Aqui, se você fizer com uma corrente e der certo, você pode fazer. O meu vai ficar repuxado se eu fizer aqui com uma corrente, então fiz com 2. Agora, aqui eu faço uma corrente de separação. Nesse primeiro bloco, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma corrente, e agora trabalho aqui, ó, nesses espaços, da mesma forma que nas carreiras anteriores, fazendo os 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Depois, eu faço uma corrente de separação. Então, aqui eu vou fazer os blocos de 3 pontos altos. Aqui no canto, eu vou repetir esse canto. Quando chegar nesse outro canto, eu vou fazer dessa mesma forma. Então, eu volto aqui, ó, depois que eu fizer esse canto. Então, aqui está ficando assim, ó, trabalhei ali na curva, nesse outro canto eu vou fazer outra curva. Aqui vai ser só repetição, igual as outras carreiras. Aqui no canto é o leque de 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Vira, faz a corrente de separação e fiz um bloco de 3 pontos altos e uma corrente. Agora, aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui nessa parte arredondada.
Vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto. Faço uma corrente e agora aqui, nesse ponto do meio, os 3 pontos altos. Duas correntes. Aqui no meio, 3 pontos altos, 2 correntes, e aqui nesse ponto, 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz a curva. Lembrando que aqui, se eu tenho um ponto alto, quando eu termino a curva, eu preciso de um ponto também. Então, eu vou fazer uma corrente. No próximo bloco, aqui nesse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Uma corrente, e agora eu começo os blocos novamente de 3 pontos altos separados por uma corrente até completar a minha carreira. Então, aqui vai ser repetição das carreiras anteriores. Quando chega aqui, eu vou finalizar dessa forma aqui, ó, com mais 2 pontos, eu vou arrematar esse fio e trabalhar com outra cor. Então, aqui, finalizando a carreira, eu já fiz ali os 2 pontos altos, deixo um pedaço de fio sobrando para eu fazer o arremate, aqui o acabamento. Tiro a agulha aqui, ó, puxando o fio. E coloco esse fio aqui na agulha de tapeceiro. Então, aqui eu tenho o ponto baixo, a corrente. Na próxima corrente, eu pego nessas 2 alças. Passo o fio aqui por dentro, depois eu volto aqui nesse último ponto alto, pego nessas 2 laçadas e volto aqui nessa corrente, do ponto baixo e a corrente. Levo o fio pro lado avesso e vou ajustando aqui os pontos, para ficar desta forma. E agora aqui eu vou esconder o fio nessa alça de trás aqui das correntes, ó. Depois vai ficar escondido atrás dos pontos. Como eu finalizei aqui nesse canto, eu vou iniciar a próxima carreira nesse canto. Então, eu não vou iniciar aqui na curva, eu sempre vou iniciar nesse canto onde tem essa parte. Então, ou eu inicio desse lado ou desse outro aqui. Agora, eu vou fazer com o fio azul. Vou iniciar da mesma forma que eu iniciei aqui no fio rosa. Aqui no canto, eu pego na alça de trás aqui dessa primeira corrente. Deixo um pedaço de fio. Busco o fio aqui por trás da corrente, que eu faço ponto baixo. Uma corrente para ser o primeiro ponto alto e as 3 correntes de separação. Aqui, escondendo esse fio, eu vou fazer os 3 pontos altos aqui dentro. Ficando desta forma. Uma corrente de separação, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, agora aqui, ó, antes desse ponto sozinho, nesse espaço de uma corrente, eu faço os 3 pontos altos. Então, agora na curva vai ser dessa forma aqui. Então, numa carreira eu tenho um ponto sozinho, na outra eu tenho o bloco de 3 pontos, uma corrente. Agora, aqui nesses 3 blocos, que vai ser essas 3 faixas aqui diferentes na minha peça, eu faço ponto sobre ponto e no último ponto eu faço um aumento. Então, aqui eu faço um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E agora, no próximo, eu faço 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Fiz um ponto, venho no mesmo espaço, faço outro ponto alto. E aqui na curva, eu faço 2 correntes de separação. Vou no próximo bloco, trabalho ponto sobre ponto. E aqui nesse último ponto desse bloco, eu faço 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço, que é o aumento da minha carreira. Faço 2 correntes
E aqui nesse bloco, novamente, eu faço ponto sobre ponto e no último ponto eu faço os 2 pontos altos. Então, eu trabalho assim por 3 vezes. Aqui na curva vai ficar assim. Faço uma corrente, então aqui eu fiquei com 4 pontos altos. Agora aqui eu vou pular esse espaço de corrente e o ponto alto e venho aqui antes desse bloco de 3 pontos, aqui depois desse ponto sozinho. Faço os 3 pontos altos. Agora eu começo a fazer os 3 pontos separados por uma corrente. Faço os 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar assim, chega aqui no canto. Vou repetir esse ponto, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Depois aqui eu viro, e aqui eu vou fazer dessa mesma forma, mas eu volto aqui pra gente fazer junto aqui nessa parte da curva. Então, aqui eu já trabalhei até chegar aqui novamente onde eu vou fazer a curva. Aqui eu faço os 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, aqui eu faço uma corrente de separação. Faço ponto sobre ponto, 2 pontos juntos, vai ficar dessa mesma forma. Então, se ficar dúvida, você volta aqui nessa parte. Então, aqui eu vou fazer o ponto sobre ponto, aqui 2 juntos, vou ficar com 4 pontos altos, 2 correntes, aqui 4 pontos altos, 2 correntes, aqui 4 pontos altos. Faço uma corrente. E aqui nesse espaço eu faço os 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos e sigo até completar a carreira. Aqui eu vou finalizar a carreira e iniciar a próxima, que é da mesma forma que as carreiras anteriores. E vou voltar aqui nessa parte, ó, porque aqui vai ser somente a repetição. Então, aqui eu já finalizei a carreira, iniciei a próxima, ó, da mesma forma que as outras. Depois do canto, fiz 2 blocos aqui de 3 pontos, separados por uma corrente. Agora, aqui, ó, antes da curva, é a vez de fazer o ponto alto sozinho, aqui nesse último bloco de 3 pontos altos. Então, eu tenho uma corrente, e aqui nesse ponto alto, eu faço um ponto alto antes de iniciar essa curva, uma corrente de separação. Toda vez que eu chego aqui, eu trabalho ponto sobre ponto, e aqui no último ponto eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço, que é onde eu tenho o aumento aqui na minha carreira. Então, eu faço ponto sobre ponto, 3 pontos sozinhos e 2 juntos. Vou ficar agora com 5 pontos altos aqui nesse bloco. Continuo com 2 correntes de separação. E aqui vou repetir essa mesma quantidade de pontos por mais 2 vezes. Então, vai ficar dessa forma aqui. Fiz aqui por 3 vezes, lembrando que aqui eu tenho essas 2 correntes de separação. Agora, faço uma corrente. E nesse primeiro bloco, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Então, aqui a gente não pode esquecer que quando eu tenho ponto alto sozinho aqui, antes de fazer a curva, depois que eu termino a curva, eu tenho ponto sozinho também. Faço uma corrente e começo os blocos de 3 pontos altos aqui nesses espaços de uma corrente da carreira anterior. E sempre fazendo uma corrente de separação. Então, aqui vamos fazer aqui pontos altos nesses espaços, repetir essa quantidade de pontos aqui no canto. Vou repetir esse canto de 3 pontos, 3 correntes e 3 pontos. Quando chega aqui, nós vamos repetir essa mesma quantidade de pontos. Então, se ficar alguma dúvida, você pode voltar o vídeo aqui. Então, quando eu chego aqui, eu faço o canto, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e aqui um ponto alto. Uma corrente, ponto sobre ponto, 2 pontos juntos, completando 5 pontos. 2 correntes e aqui eu sigo da mesma forma que eu fiz aqui.
Então, vou fazer a carreira aqui, completar a carreira. Finalizo aqui, preciso de 2 pontos altos. Vou iniciar a próxima e volto nessa parte que vai ser de 3 pontos altos aqui nesse espaço, ó. Vai ser da mesma forma que nessa carreira. Aqui eu trabalhei toda a carreira, já finalizei, iniciei a próxima. Então, agora aqui, depois do canto, fiz aqui esses 2 blocos, e aqui eu tenho que fazer mais um bloco, porque agora, na carreira anterior, ó, eu tenho um ponto alto. Agora, nesta carreira, eu faço os 3 pontos altos antes de iniciar essa curva. Então, vai ser dessa forma aqui a nossa sequência de pontos. Numa carreira, eu tenho os 3 pontos altos. Quando vou fazer a próxima, quando chega aqui, eu preciso do ponto alto, igual essa carreira aqui. Então, é só repetição. E aqui, ponto sobre ponto. E no último ponto desse bloco, a gente faz 2 pontos altos juntos, para fazer o aumento aqui da carreira. Então, vou ficar com 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre vai aumentar 1 ponto em cada bloco. E aqui eu continuo até o final da minha peça com 2 correntes aqui, ó, de separação. E aqui sempre uma corrente entre um bloco e o outro, aqui no canto sempre dessa mesma forma. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma carreira com o fio azul e vou arrematar o fio. O que eu fizer nesse canto, eu faço aqui também. O que eu faço nesse, eu faço aqui também. Então, vou fazer toda a volta, vou finalizar aqui a minha peça, vou arrematar o fio da mesma forma que eu fiz com as outras cores. Então, aqui eu já arrematei o fio, agora eu vou começar nesse outro canto com o fio amarelo. Da mesma forma que eu iniciei a outra carreira aqui na outra cor, então, eu vou trabalhar aqui por 3 carreiras com a cor aqui no fio amarelo. Então, agora nós vamos fazer aqui o canto. Quando chega aqui, ó, nessa parte, vai ser dessa mesma forma, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, nós vamos fazer repetição de pontos. E aqui vai ser ponto sobre ponto. Então, aqui agora nessa próxima carreira, eu vou ficar com 7 pontos altos. Na próxima, eu fico com 8 e na próxima, 9, com aqui o fio na cor amarela. Então, aqui para o lugar americano, eu vou trabalhar mais 3 amarelos, depois eu faço mais 2 carreiras com a cor orquídea para depois fazer o bico. E aqui no caminho de mesa, eu trabalhei até ficar o tamanho que eu precisava. Então, aqui eu fiz essas 3, depois aqui eu fiz 3 no amarelo, 3 azul, 3 rosa, 3 verde, 3 orquídea. E depois eu fiz o bico. Então, aqui você vai trabalhar a quantidade de carreiras que você precisa aí na sua peça. Então, no meu, eu vou trabalhar aqui mais 5 carreiras. 3 amarela, 2 orquídea, e depois eu vou fazer o bico aqui com vocês. Então, aqui eu já trabalhei todas as carreiras, e para o lugar americano, esse tamanho é o que eu vou usar aqui, e depois eu já vou fazer o bico. Aqui, no que eu fiz no amarelo, eu fiz mais carreiras até ficar do tamanho dessa peça aqui de baixo. Fui fazendo a peça e ficou o espaço aqui pro bico, ó. Então, eu fiz mais carreiras até atingir o tamanho, porque esse aqui é um fio mais fino, de Tex 516, eu fiz com a agulha número 3. Então, você vai fazer até o tamanho que você precisa aí na sua peça. E para o caminho de mesa, eu também fiz mais carreiras aqui. Esse bico que eu fiz é bem simples, eu já tenho aqui no canal, mas eu vou estar fazendo aqui nessa peça com vocês. E você pode fazer também aqui a adaptação com outro tipo de bico. Então, aqui depois que eu finalizei com ponto baixíssimo, aqui dentro eu faço ponto baixo, 4 correntes, e mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Vou fazer um ponto baixo. Então, aqui nesse canto e nesse outro canto, eu vou fazer por 2 vezes esta mesma sequência de pontos. O ponto baixo,
4 correntes e 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Agora, eu venho aqui, ó, no espaço de uma corrente. Vou trabalhar nesses espaços, vou pular os 3 pontos altos, venho aqui nesse espaço, eu faço ponto baixo, 4 correntes, dessa mesma forma que eu trabalhei aqui. As 4 correntes e 2 pontos altos. Em todos esses espaços de uma corrente, nós vamos fazer dessa forma. No próximo espaço, vou fazer a mesma coisa. Então, aqui eu já fiz nesses espaços de uma corrente, cheguei aqui onde nós temos a curva. Então, aqui eu fiz nesse espaço de uma corrente, antes desse ponto sozinho. Agora, eu vou pular esse espaço, essa corrente, esses 2 pontos altos, e venho aqui, ó, nesse próximo ponto. Vou fazer o ponto baixo, 4 correntes e 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. E agora aqui, ó, pulo 2 pontos, venho no próximo, eu vou fazer o ponto baixo, 4 correntes e 2 pontos altos. Pulo 2 pontos, venho no próximo, pulo 2 pontos e venho aqui nesse espaço. Aqui, se você chegar aqui, depende da quantidade de carreiras, pode ser que tenha 3 pontos altos. Então, você pula os 3 pontos e vem aqui direto nesse espaço. Depois, eu pulo 2 e vou repetir dessa forma. E se ficar alguma dúvida, você pode também aqui no canal procurar pelo Lugar Americano Folha, que eu tenho esse bico de acabamento aqui também. Quando chega aqui, eu vou fazer o ponto baixo, 4 correntes e 2 pontos altos. Depois eu vou pular esses 2 pontos, esta corrente e este ponto alto, e vou começar aqui. Depois eu sigo assim por toda a volta. Aqui no canto eu faço por 2 vezes, igual eu fiz aqui no início. Então, eu vou fazer aqui toda a volta. E depois eu finalizo aqui a minha carreira e faço os arremates. Então, quando chega aqui, eu vou fazer o ponto baixo, 4 correntes, 2 pontos altos, corto o fio e vou arrematar da mesma forma que eu fiz aqui nessas outras partes. Então, aqui eu tenho ponto baixo a corrente, eu venho aqui nesta corrente, passo o fio aqui por dentro, volto no último ponto, e nesse ponto baixo eu levo a agulha lá pro lado avesso com o fio e faço o arremate. Nessas partes aqui, onde eu tenho o fio escondido atrás dos pontos, eu uso a cola jeans para fazer o acabamento. Então, eu pego a cola e ali dentro do espaço aqui, do ponto, eu coloco um pingo de cola. Como esse fio já está escondido, e vai ficar essa cola ali dentro dos pontos, eu não preciso fazer o nó. Então, eu corto aqui, pressiono e deixo secar antes de fazer a primeira lavagem por 72 horas. E não tem perigo de soltar você fazendo desta forma. Então, ele não fica cheio de nó e fica bem seguro dessa forma, porque eu já escondi aqui o fio atrás dos pontos. Então, eu faço assim, ó, em todas essas pontas de fio. Se você quiser colocar na agulha de tapeceiro, você pode esconder aqui atrás dos pontos também. Então, eu vou terminar aqui a minha peça. Eu já tenho aqui essa peça pronta, vai ficar dessa forma aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a todos pelo carinho e atenção. E até o nosso próximo vídeo.